O irmão José Maria, de 82 anos, não conseguia mais segurar um copo d'água sem derramar. As mãos tremiam tanto que até o talher escorregava dos dedos antes de chegar à boca. A família já havia aceitado que aquele seria o fim. O Parkinson, diagnosticado anos antes, havia piorado a ponto de deixá-lo acamado por semanas. Os remédios não faziam mais efeito, e os médicos só falavam em controle dos sintomas, nunca em cura. Mas na congregação cristã no Brasil, a gente sabe que o Senhor não olha para diagnóstico nenhum. Ele olha para a fé. Foi numa tarde de quarta-feira, depois do culto da doutrina, que a irmã Maria de Lourdes, sua filha, não aguentou mais ver o pai daquele jeito. Ela tinha ouvido o irmão pregador falando sobre a oração de Elias, que fez chover depois de 3 anos e meio de seca. Se Deus abriu os céus naqueles dias, por que não ia segurar a mão do meu pai hoje? Pensou. Sem dizer nada a ninguém, ela entrou no quarto onde o irmão José Maria estava deitado, pegou sua Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e começou a clamar em voz alta. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras arrumadas. Foi um choro, um desabafo. Senhor, o Senhor sabe que meu pai não pode mais nem abençoar a mesa. Ele não consegue mais levantar as mãos para te louvar. Se o Senhor não fizer algo, como ele vai te servir? Eu sei que o Senhor é o mesmo que sarou o paralítico, que deu vista ao cego. Não é pela minha força, é pela tua glória. Enquanto ela orava, o irmão José Maria, que mal conseguia falar, balbuciou. Filha, não precisa. Mas ela continuou, agora com mais firmeza. Não, pai. Hoje o Senhor vai te tocar. Hoje ele vai mostrar que ainda tem poder. E então aconteceu. Não foi um milagre com trombeta nem luz do céu. Foi silencioso, como Deus costuma fazer. A irmã Maria de Lourdes estava com os olhos fechados, ainda orando, quando sentiu uma mão no seu ombro. Era o pai. Ela abriu os olhos e deu um grito. As mãos dele estavam paradas. Completamente paradas. Ele segurava o lençol com firmeza, sem nenhum tremor. Pai, suas mãos, ela exclamou. Ele olhou para as próprias mãos como se não acreditasse e então, devagar, levantou os braços. Nenhuma vibração, nenhum espasmo. Só paz. Glória a Deus, ele disse e a voz, antes trêmula, saiu clara. Glória a Deus. A notícia se espalhou rápido. Naquela mesma noite, o irmão pregador foi até a casa deles para confirmar com seus próprios olhos. O irmão José Maria estava sentado à mesa, comendo uma sopa sem derramar uma gota. Os irmãos que chegaram para visitar caíram de joelhos ali mesmo na sala e começaram a louvar. Um deles, o irmão Antônio, que também sofria de dores nas costas há anos, sentiu algo queimar dentro dele enquanto orava. Quando se levantou, a dor havia sumido. Irmãos, isso aqui é avivamento. Ele gritou. E era. Nos dias seguintes, o médico do irmão José Maria não conseguia explicar. Os exames mostravam que os níveis de dopamina, que antes estavam criticamente baixos, haviam se normalizado. Isso não tem explicação científica, ele admitiu, olhando para o prontuário. Mas eu não preciso de explicação, respondeu o irmão José Maria, sorrindo. Eu sei quem me curou. O testemunho daquele milagre repercutiu na congregação local. Muitos que antes oravam com pouca fé começaram a clamar com mais intensidade. A irmã Ana, que há meses pedia a Deus pela conversão do marido, agora orava com lágrimas. Se o Senhor sarou o irmão José Maria, também pode tocar no coração do meu esposo. E tocou. Na semana seguinte, o marido dela, que nunca havia pisado numa igreja, apareceu no culto e depois da pregação, foi até a frente chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. Outros irmãos também foram abençoados. A irmã Clara, que sofria de enxaquecas há décadas, sentiu alívio instantâneo quando o irmão pregador impôs as mãos sobre ela e orou. Senhor, como o irmão José Maria foi libertado, libera também esta tua filha. A dor sumiu na hora, e ela nunca mais teve uma crise. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a mudança no coração do irmão José Maria. Antes ele era um homem quieto, que ia aos cultos mais por obrigação do que por amor. Depois da cura virou um dos mais fervorosos na oração. Toda manhã, antes do sol nascer, ele já estava de joelhos, agradecendo. Senhor, eu não merecia isso, mas o Senhor me deu. Agora eu vou servir-te até o último dia da minha vida, ele dizia. Um domingo, durante o culto da ceia, o irmão José Maria se levantou para dar o seu testemunho. Com voz firme, ele contou tudo o que havia acontecido, desde o desespero da doença até a vitória do Senhor. Quando terminou, a congregação inteira se levantou e começou a cantar o hino, A Deus demos glória, com lágrimas nos olhos.
Alguns irmãos mais novos que nunca tinham visto um milagre tão claro, sentiram o Espírito Santo encher seus corações de uma fé nova. Depois do culto, muitos se aproximaram dele para pedir oração. Uma moça, a irmã Juliana, estava com o braço engessado por causa de uma fratura. Irmão, o senhor acha que Deus pode me curar como curou o senhor? Ela perguntou, com os olhos cheios de esperança. Ele sorriu e colocou a mão, agora firme, sobre o gesso e disse: minha filha, não sou eu que curou. É o Senhor. Se Ele quiser, Ele faz. Eles oraram juntos e na semana seguinte, quando ela foi tirar o gesso, o médico ficou estarrecido. A fratura havia sarado em metade do tempo previsto. Os anos passaram, e o irmão José Maria continuou firme na fé. O Parkinson nunca voltou. Ele viveu até os 93 anos, sempre ativo na obra do Senhor, visitando os doentes, orando pelos aflitos e testemunhando em todo lugar que o poder de Deus é real. Na sua última semana de vida, já fraco pela idade, ele chamou a família e disse: não chore por mim. Eu vou para um lugar onde não há mais dor, não há mais tremor, não há mais doença. E quando chegar lá, vou agradecer de novo ao Senhor por tudo que Ele fez por este pecador. No dia do seu falecimento, a congregação inteira se reuniu para prestar a última homenagem. Não houve choro de desespero, mas sim de gratidão. Porque todos sabiam, ele não estava morto. Estava com Cristo. E o milagre que Deus havia feito em sua vida continuaria ecoando por gerações, provando que para quem crê, não há doença que resista ao poder do Senhor. Esse testemunho se espalhou por outras congregações, e muitos irmãos começaram a orar com mais fé pelos seus enfermos. Em uma cidade do interior, um jovem com leucemia foi curado após os irmãos jejuarem e clamarem por 3 dias. Em outra região, uma irmã que não andava há anos se levantou da cadeira de rodas durante um culto de oração. Os milagres não pararam. Porque quando um só é curado, a fé de muitos é avivada. E quando muitos creem, o Senhor age com ainda mais poder. Assim é na congregação cristã no Brasil. Não confiamos em homens, nem em remédios, nem em sabedoria deste mundo. Confiamos no Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E se Ele ressuscitou os mortos, que doença não pode ser vencida? Senhor, aumenta a nossa fé. Faz em nós hoje o que fizeste no irmão José Maria. Não por nós, mas pela Tua glória. Amém. Naquela mesma semana, em uma pequena congregação do sertão, um irmão chamado Antônio, de 78 anos, sofria há mais de uma década com um Parkinson severo. As mãos tremiam sem parar, as pernas fraquejavam, e até segurar um copo de água era um desafio. Sua esposa, Dona Maria, já não conseguia mais vê-la assim. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava: Senhor, Tu conheces o coração do Teu servo. Ele nunca deixou de Te servir, mesmo na doença. Dá-lhe alívio não para o seu bem, mas para que muitos vejam que Tu és Deus. Os filhos e netos também oravam. Nas reuniões de oração, os irmãos impunham as mãos sobre ele, mas o tremor persistia. Até que em um domingo à tarde, durante um culto de súplicas, o irmão Antônio foi levado até a frente. O servo que presidia leu em voz alta: pela fé, também Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11h11. Então, com lágrimas nos olhos, ele disse: Irmãos, se Deus abriu o ventre de uma mulher estéril, se Ele ressuscitou Lázaro, se curou leprosos e cegos, por que não haveria de tocar neste irmão? Vamos clamar juntos. E clamaram, não com palavras bonitas, mas com gemidos do Espírito. Alguns choravam, outros apenas balbuciavam: Senhor, tem misericórdia. O irmão Antônio, mesmo tremendo, tentou levantar as mãos e disse, com voz fraca mas firme: Se for da Tua vontade, cura-me. Se não for, dá-me forças para Te glorificar assim mesmo. Nesse momento, um silêncio profundo tomou conta do salão. Então, como um sopro suave, uma paz desceu sobre todos. De repente, o irmão Antônio sentiu algo estranho. O tremor, que há anos era seu companheiro constante, começou a diminuir. Primeiro nas mãos, depois nos braços, até que, aos poucos, seu corpo todo ficou imóvel. Os irmãos ao redor perceberam e começaram a louvar: Glória a Deus! Glória a Deus! Ele tentou se levantar e conseguiu. Firme, sem ajuda, sem tremor, andou até o centro do salão, ergueu as mãos e disse, com lágrimas escorrendo: Eu estava preso, mas o Senhor me soltou. Eu estava fraco, mas Ele me fortaleceu. Não foi médico, não foi remédio, foi Jesus. A congregação inteira se prostrou. Uns choravam de alegria, outros de arrependimento, porque haviam duvidado. Dona Maria, sua esposa, não conseguia falar, apenas abria e fechava a boca, como se quisesse dizer algo, mas as palavras não vinham. Até que finalmente ela gritou: Aleluia! O meu marido está curado! E caiu de joelhos, agradecendo.
Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Médicos que o acompanhavam há anos não tinham explicação. Isso não tem lógica, disse um deles. Mas o irmão Antônio apenas sorria e respondia: não é lógica, é milagre. E milagre não se explica, se louvam. Ele voltou a segurar a Bíblia sem dificuldade, a escrever cartas para os netos, a participar das reuniões sem cansar. E toda vez que alguém perguntava como havia acontecido, ele contava a mesma história: Deus ouviu o clamor do seu povo. Não porque eu merecia, mas porque ele é bom. Mas não foi só ele. Na mesma região, uma irmã chamada Clara, de 62 anos, sofria com dores intensas nas costas há mais de 20 anos. Não conseguia ficar em pé por muito tempo, nem carregar um balde de água. Seu marido, irmão João, era um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Todas as madrugadas, antes de sair para o trabalho na roça, ele se ajoelhava no chão de terra e pedia: Senhor, tu conheces a dor da minha esposa. Se for da tua vontade, livra-a. Mas se não for, dá-nos forças para suportar com alegria. Certo dia, após um culto de oração, a irmã Clara sentiu um calor estranho nas costas, como se mãos invisíveis a massageassem. Ela não disse nada a ninguém, mas, naquela noite, dormiu sem dor pela primeira vez em anos. No dia seguinte, levantou-se, pegou o balde e foi até o poço buscar água. O marido, ao vê-la, largou a enxada e correu. Clara, o que você está fazendo? Vai doer. Ela sorriu e respondeu: não dói mais, João. Não dói mais. Ele a abraçou e pela primeira vez em muito tempo chorou sem vergonha. Quando chegaram à congregação no domingo seguinte, todos notaram a mudança. Ela andava ereta, sorria sem esforço. Durante o testemunho, contou como Deus a havia tocado. Não foi de repente, não foi com barulho. Foi quietinho, como ele faz. Mas foi real. O irmão que presidia lembrou as palavras do salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. E a congregação inteira repetiu em voz alta: ele sara todas as nossas enfermidades. Enquanto isso, em outra cidade, um casal de irmãos enfrentava uma prova ainda maior. Seu filho, Lucas, de 12 anos, havia nascido com uma deficiência motora que o impedia de andar. Os médicos diziam que nunca caminharia. Mas a mãe, irmã Ana, nunca deixou de acreditar. Todas as noites, antes de deitar, ela ungia a cabeça do menino com óleo e orava: Senhor, tu formaste este menino no ventre. Tu conheces cada osso, cada nervo. Se é da tua vontade, faz com que ele ande não para a nossa glória, mas para que muitos conheçam o teu poder. Anos se passaram. Lucas cresceu, mas continuava engatinhando. Até que em um acampamento de jovens, durante uma noite de vigília, os irmãos começaram a orar por ele com uma fé diferente. Não era uma oração qualquer, era um clamor. Alguns jejuavam há dias, outros haviam passado a noite em lágrimas. De repente, Lucas sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas pernas. Ele tentou se mover e, para espanto de todos, conseguiu se levantar. Primeiro com ajuda, depois sozinho. E então, dando passos trêmulos mas firmes, andou até os braços da mãe. O grito de alegria que se seguiu foi tão forte que acordou até quem dormia nas barracas vizinhas. Irmãos corriam de todos os lados, louvando a Deus. O pai de Lucas, irmão Pedro, que sempre havia sido um homem reservado, caiu de joelhos e chorou como uma criança: Senhor, eu não merecia isso. Mas tu és bom demais. Nos dias seguintes, Lucas aprendeu a andar cada vez melhor. E no primeiro culto após o acampamento ele subiu ao púlpito, sozinho, andou de um lado para o outro, enquanto a congregação cantava: a Deus que faz maravilhas, a Ele seja a glória. Esses milagres não eram isolados. Em todo lugar onde a fé era exercitada, Deus se manifestava. Em uma congregação do Sul, uma irmã com câncer terminal recebeu alta médica após os irmãos orarem sobre ela com imposição de mãos. Os médicos disseram que era remissão espontânea, mas ela sabia, não era espontâneo, era divino. Em outra cidade, um irmão que havia perdido a visão em um acidente recuperou-a após um culto de jejum. Vi uma luz brilhante, ele contava, e quando abri os olhos, enxerguei tudo claro, como se fosse a primeira vez. Mas não eram apenas curas físicas. Havia também livramentos de vícios, reconciliações de famílias, almas salvas. Um jovem que era viciado em drogas há anos foi libertado após um irmão mais velho orar com ele até de madrugada, citando: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Na mesma noite, ele queimou todo o seu material, e nunca mais voltou atrás.
Em outra ocasião, um casal à beira do divórcio foi reconciliado depois que os irmãos da congregação jejuaram por eles por uma semana. A irmã, que já havia arrumado as malas, sentou-se com o marido e, entre lágrimas, pediram perdão um ao outro. Não foi conselho de homem, foi Deus quem mudou nossos corações, eles testemunhavam depois. E assim, a cada milagre, a fé crescia. Os irmãos aprendiam que não era questão de merecimento, mas de misericórdia. Que Deus não olha para a nossa justiça, mas para a sua própria glória. Que às vezes a cura vem rápido, outras vezes demora, mas ele nunca falha. Em uma reunião de oração, um irmão idoso que havia visto muitos desses milagres, levantou-se e disse: "Quando eu era novo, pensava que a fé era só para os fortes. Mas agora, velho, entendo, a fé é para os que reconhecem sua fraqueza. Porque quando nós somos fracos, é que ele é forte. Não é a nossa oração que move Deus, é o seu amor que nos move a orar. E quando oramos assim com o coração quebrantado, ele age." Então, ele fez uma oração que marcou todos os presentes: "Senhor, nós não te pedimos milagres para nos exibirmos, nem para nos sentirmos superiores. Pedimos porque tu és bom, porque tu tens prazer em abençoar teus filhos. Porque cada cura, cada livramento, cada alma salva é um sinal de que o teu reino está próximo. Faz em nós, hoje, o que só tu podes fazer, não para nossa glória, mas para que muitos vejam e creiam. Em nome de Jesus, amém." E a congregação respondeu como um só homem, amém. Porque assim é na congregação cristã no Brasil, não se busca sinais, mas ao Deus dos sinais. Não se confia em métodos, mas no autor da vida. E quando o povo se humilha, jejuam, oram e clamam com sinceridade, ele ouve. Não porque somos dignos, mas porque ele é fiel. E os milagres continuam. Não como no passado, não como algo distante, mas aqui, agora, entre nós. Porque o mesmo Deus que curou o irmão José Maria, que segurou o irmão Antônio, que fez Lucas andar, é o Deus que hoje ouve a sua oração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Essa é a promessa. E ele cumpre. Sempre. O irmão João Batista, aquele mesmo que havia se levantado para testemunhar, sentou-se novamente no banco de madeira, mas seu coração ainda ardia. Não era só pela cura do irmão que sofria com o Parkinson, era pela certeza de que Deus não muda. Enquanto a reunião prosseguia, ele lembrava-se de como, anos antes, sua própria mãe, já idosa, havia sido libertada de uma dor nas costas que a impedia até de se ajoelhar. "Mãe, se o Senhor não curar, ele te dá força", ele lhe dissera. Mas Deus não só deu força, ele a levantou. E naquela noite, enquanto os irmãos cantavam o hino "Glória a Deus nas alturas", ele viu a mãe, pela primeira vez em meses, dobrar os joelhos sem gemer. Não houve alarde, não houve gritos. Só lágrimas silenciosas e um murmúrio: "Glória a ti, Senhor." E assim é na CCB. Os milagres não vêm com trombetas, mas com a voz mansa do Espírito. Não são anunciados com fanfarra, mas confirmados na vida de quem persiste em crer. O irmão que sofria com o Parkinson não pulou, não correu pelo salão. Simplesmente parou de tremer. E isso bastou. Porque quando Deus age, não é o tamanho do milagre que importa, é a certeza de que ele esteve ali. O irmão apenas abaixou as mãos, que antes não obedeciam, e as olhou fixamente, como quem vê algo impossível. Depois, com voz trêmula não pela doença, mas pela emoção, disse: "Irmãos, eu não merecia. Mas ele teve misericórdia." E essa frase ecoou no coração de cada um, porque todos sabiam: nenhum merece. Mas ele dá. Naquela mesma semana, a irmã Maria de Lourdes, que há anos lutava contra uma depressão que a deixava acamada por dias, sentiu algo diferente ao ouvir o testemunho. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi uma paz. Uma certeza de que se Deus pudesse aquietar as mãos trêmulas daquele irmão, também poderia aquietar sua alma. Ela não contou a ninguém na hora. Só se ajoelhou em seu quarto, como fazia todas as noites, e desta vez, em vez de chorar, agradeceu. "Senhor, eu não peço para sentir alegria agora. Só peço que o Senhor segure a minha mão como segurou a dele." E Deus ouviu, não tirando a luta de uma vez, mas dando forças para enfrentá-la. Porque às vezes o milagre não é a cura instantânea, é a graça para caminhar. E os irmãos mais novos, os que ainda não haviam visto tanta coisa, olhavam para aqueles idosos e aprendiam. Aprendiam que a fé não é para quem nunca duvida, mas para quem, mesmo duvidando, continua clamando. O jovem Davi, de 18 anos, que havia sido batizado há pouco, perguntou ao irmão mais velho ao seu lado: "Como a gente sabe que Deus vai ouvir?" O irmão, um homem de mãos calejadas pelo trabalho, respondeu sem hesitar: "Não é porque a gente sabe que ele vai ouvir, é porque a gente sabe que ele é bom. Mesmo que a resposta demore, mesmo que a gente não entenda, ele é bom. E isso basta."
Davi não entendeu tudo na hora, mas guardou aquelas palavras. Porque a fé não se aprende de uma vez. Ela se vive, dia após dia. Naquela noite, depois da reunião, muitos ficaram. Não por obrigação, mas porque não queriam ir embora. O irmão que fora curado do Parkinson sentou-se em um canto com alguns jovens e contou como, nos piores momentos, quando as mãos tremiam tanto que ele não conseguia nem segurar a Bíblia, sua esposa lia para ele. Ela lia Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu acreditava. Não porque via, mas porque ela lia com tanta certeza que eu não podia duvidar. Um dos jovens emocionado perguntou, e quando o Senhor não sentia nada? Ele sorriu daquele jeito simples dos que já viveram muito. Filho, a fé não é sentir, é confiar. Mesmo quando tudo diz que não, a gente diz, mesmo assim eu creio. E assim a noite foi passando. Uns oravam baixinho, outros cantavam, outros apenas ficavam em silêncio, porque às vezes a presença de Deus é tão forte que não há palavras. A irmã Ana, que havia perdido o marido há pouco tempo, segurou a mão da irmã ao lado e disse, eu não sei por que Deus permitiu, mas sei que Ele não me deixou. E isso me basta. Não era resignação. Era paz. Aquela paz que só vem de quem já chorou nos braços do Pai e sabe que mesmo na dor, Ele está perto. No dia seguinte, o irmão que fora curado voltou ao trabalho. Não para mostrar a ninguém, mas porque a vida continua. E na CCB a vida é assim. Os milagres não são para parar o mundo, são para que o mundo veja que Deus está vivo. Ele não mudou. Ainda hoje, como nos dias dos apóstolos, Ele cura, liberta e salva. Não porque a gente é bom, mas porque Ele é bom. E isso, irmãos, é o suficiente. Porque a fé não é uma teoria. É uma caminhada. Às vezes com dor, às vezes com alegria, mas sempre com a certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E enquanto isso, a gente ora. A gente clama. A gente agradece. Porque cada respiro é uma misericórdia, cada manhã é uma nova chance, e cada oração atendida é um lembrete de que no fim, Ele vence. Sempre. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 3, 5. Essa é a promessa. E na CCB, a gente vive isso. Não de boca, mas de coração. Porque aqui a gente não só acredita em milagres, a gente vê, a gente vive. E acima de tudo, a gente agradece. Porque o maior milagre não é a cura do corpo, é a salvação da alma. E isso, irmãos, ninguém pode tirar.